Quero falar aí sobre essa transição do Lula, sobre essa PEC aí, esses 200 bilhões acima do teto, a gente vai estar falando, sobre as urnas, né, o porquê que o Bolsonaro está calado, sobre as manifestações, o Exército Brasileiro, o artigo 142, sabe? Por que o Senado está tão calado? Por que os deputados, agora que começaram a reagir, depois de estar vendo a censura, deputados em pleno poder, sabe, sendo calados, a ditadura da toga? Vamos estar falando sobre todas essas questões. E eu quero ser aqui uma voz ativa junto com você, para que nós possamos levar conhecimento e trabalhar, porque eu fazendo a minha parte, você fazendo a sua, nós vamos certamente contribuir com a nossa passagem nessa terra e trabalhar para que as futuras gerações, se Jesus não voltar até lá, lógico, é que a gente espera o arrebatamento da igreja, que as futuras gerações tenham paz mesmo estando na guerra. Ditadura não, censura não, comunismo não. Deus, família, pátria, liberdade, estamos juntos. Grande abraço. Olá, patriotas, graça e paz, bem-vindos ao meu canal, A Política e o Cristão. Nós estamos nessa empreitada de estar trazendo, através desse canal, luz, clareza e, acima de tudo, a verdade para todos vocês que estão aí nessa mesma batalha, nessa mesma fé, lutando pelos princípios cristãos, pelos princípios da família brasileira, e eu faço votos que a gente venha ter cada dia forças para que nós possamos lutar por tudo aquilo que é certo, por tudo aquilo que agrada a Deus e por tudo aquilo que fará do Brasil, do mundo, sabe, um lugar legal para viver. Nós sabemos que, segundo a escatologia bíblica, o mundo tem que ir de mal a pior para o anticristo tomar conta, para ele governar. A gente vai ver isso no livro de Daniel, né, daqueles 12 capítulos de Daniel. Os primeiros 6, né, são eventos históricos e os últimos 6 são eventos escatológicos. A gente vê no Apocalipse, nos seus 22 capítulos, tudo que nós estamos vivendo hoje. E aí tem um compêndio, né, da escatologia bíblica que é muito aprofundado, não é o que eu quero tratar aqui. Nós estamos sofrendo com o que aconteceu no Brasil, né, sobretudo nas urnas eletrônicas, e estamos acompanhando aí toda essa barbárie, né, de censura, abuso de autoridade, ou pessoas que na verdade tinham que proteger a Constituição brasileira. E por muito tempo eu fiquei calado, porque nós viemos de uma escola, né, neófita, de que o cristão não envolve em política, que política é do diabo. E os anos foram passando, o diabo foi tomando posse, e foram colocando os seus representantes dentro do governo, e o mundo está da forma que está, né? Um viés totalmente, ia falar de esquerda, mas vai muito além, porque tem toda uma agenda global que a gente vai estar tratando aqui ao longo do canal, de vídeos sobre isso, porque eu entendo que nem todo mundo que vai entrar nesse canal é cristão, percebe. Então eu não quero trazer aqui um canal mais voltado para a religiosidade, não, eu quero trazer como num todo, para que todos possam saber de verdade o que está por trás da situação do comunismo, da ditadura, da esquerda no mundo, para que as pessoas venham raciocinar fora da caixa da religiosidade, ok, pessoal? Então, eu faço votos que vocês me compreendam, que vocês sejam edificados, que vocês possam, sabe, receber informações de que de alguma forma venham agregar valores de conhecimento aí para todos. Essa questão da esquerda no mundo, ela governa. Não sei se você já parou para pensar: a Europa, a África, a Ásia, ok? As Américas. Os continentes estão sendo dominados pela esquerda. Aí eu sei que você pode falar: não, mas tem a questão da Revolução Francesa, que a esquerda dominou. Ela dominou sim, mas ela se destruiu. Então o viés de esquerda, a maioria são viés de uma falsa paz. O anticristo, ele tem que pegar o mundo economicamente, moralmente, financeiramente destruído, porque ele vai governar 7 anos, segundo o que nós aprendemos em Daniel, no Apocalipse. Um dia eu vou trazer um estudo aqui só sobre o anticristo. Ele vai governar 7 anos apenas, mas serão 7 anos terríveis. Desses 7 anos, 3 anos e meio vai ser de uma falsa paz. Essa falsa paz que o espírito dele já traz para a terra, né? Dizendo que quando você não concorda à luz da Bíblia, que o homem se deita com o homem, porque a Bíblia diz que para Deus isso é
pecado, não precisa nem de exegese para entender isso, mulher com mulher. A Bíblia fala, maldito o homem que deita com outro homem como se fosse mulher. Para Deus isso é um pecado terrível. Deus criou macho e criou fêmea. Quando você discorda, não tem nada a ver com homofobia. Essa palavra homofobia já entra, sabe, como uma falácia, porque a esquerda só usa falácias e mentiras para tentar provar, sabe, ou tentar fazer com que você aceite as práticas errôneas, sabe? O que eu quero dizer é que a política e o cristão não são antagônicos entre si, muito pelo contrário, ok? Há uma junção. Quando você tem um conhecimento político, conhecimento religioso, até porque quando você estuda escatologia bíblica, você vai ver que vai levantar um poder cristão, religioso e um poder político para dar poder ao falso profeta. Então, e esses poderes, eles estarão alinhados ao viés da esquerda. É claro que eu vou gravar outro vídeo aqui depois falando só sobre o viés da esquerda, o que tem a ver com o espírito do anticristo e as normas que o anticristo vai usar para dominar nesses 7 anos. 3 anos e meio de falsa paz e depois serão os últimos 3 anos e meio da terra com grande aflição. Jesus ele fala que dias como aqueles nunca houve, nunca haverá em toda a historicidade do planeta e da terra. Sabe? O anticristo ele vai, o diabo vai entrar literalmente nesse homem que será extremamente inteligente, persuasivo, vai enganar todas as nações, sabe? Vai trazer uma moeda única, uma paz falsa em todo o globo terrestre. Ele vai obrigar todos os seres humanos nesse período a ter só uma só religião. Por isso que os cristãos que ficaram no arrebatamento vão sofrer muito, porque a mídia já é esquerdista. Não sei se você é para pensar, CNN, Globo Lixo, sabe, Bandeirantes, UOL, Folha de São Paulo, aqui em Portugal, SIC, TVI, etc e tal. Parece que é a mesma televisão, é a mesma notícia, sempre puxando para o lado do mal, com a feição de bondade, mas é porque eles atendem essas mídias, elas atendem uma agenda globalista. Existe um espírito, um poder por trás. Quer espiritualizar o que você está falando aí, Gesiel? Não. É a realidade. Existe uma agenda que a esquerda precisa cumprir. Na África a mesma coisa. Nunca parou para pensar que onde a esquerda governa, as pessoas continuam pobres, porque vive debaixo do engano. Mas depois eu vou... Claro, por que sempre depois? Porque esse vídeo não é para tratar sobre isso. Se eu for entrar sobre cada tema, o vídeo vai ficar muito, muito extenso. Mas a gente vai falar sobre o viés da esquerda, da direita, ok? A questão do capitalismo, do comunismo, do socialismo. E aí tudo isso está englobado, está tudo anexado na Bíblia, sobretudo nos últimos 7 anos do anticristo. Que tudo vai convergir lá. Então o cristão ele tem que ter paz. No final seremos vencedores, só que há uma transição de compreendermos o passado, o presente e o futuro. Como nós já sabemos o futuro através da escatologia, é preciso ter paz na guerra agora. Então, a palavra é paz na guerra. Mas eu quero que você entenda o seguinte, teremos vários vídeos sobre vários temas nesse canal. Estaremos a cada vídeo provando que você cristão precisa se posicionar. Não é brigar com gente de esquerda, que gente que apoia o PSOL, o PT, sabe, o socialismo, não. Você não vai discutir com essas pessoas. Você vai, até porque quando o tolo fala, o sábio se cala. Então não fica batendo boca, você vai conversar com pessoas inteligentes, cultas, pessoas indecisas, porque tem muita gente aí que vota na esquerda e não sabe por quê. Ele recebe um abono, foi beneficiado, mas não sabe o mal que está por trás. Só com essas pessoas precisamos conversar e mostrar a luz da historicidade, sabe? Dos reinos, desde os reis, da Revolução Francesa, o que é a esquerda, o que pensa, o que está por trás acerca de cada bondade que essas pessoas pregam. Ok, pessoal? Então, eu quero agradecer por você ter ficado comigo até aqui. Espero ter tentado ter passado aquilo que eu quis passar nesse primeiro vídeo. Peço que você sempre, já sabe, né? Dá o like aí, comentar, compartilhar para que a gente possa ter mais alcance. E eu quero estar conversando com vocês aqui. A gente vai ter vídeo aqui diariamente sobre diversos temas dentro do cristianismo e da política, tudo anexado, porque, como eu falei a princípio, né? Cargo de governador, Deus criou para José governar o Egito. Daniel, lá na Babilônia, Daniel foi governador de governadores. A gente vai ver Jesus dizendo para Pedro, dá a César o que é de César, política, e a Deus o que é de Deus, cristianismo. A gente vai ver em toda a historicidade, sabe, de Israel, os reis, sabe, os juízes,
a política é sempre envolvida. E você que não gosta de política, porque muito tempo eu falava que não gostava de me envolver em política, porque eu não entendia, tinha a mente fechada, até o cafezinho que você toma na sua casa envolve política. Ah, não tô nem aí, ah é? Seus filhos dependem disso. Pastor, mas a gente não vai morar no céu? Vamos morar no céu, mas você ainda está na terra. Você é cidadão da terra, você é um cidadão que deve exercer o seu direito de voto. Moraremos na eternidade, mas Jesus não mandou você cruzar os braços aqui não. Ele falou para você dar de César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ou seja, justiça e honestidade. Vamos lutar com sabedoria, lutar com inteligência, e logo eu vou trazer aqui outros vídeos, sabe, sobre diversos temas. Quero falar aí sobre essa transição do Lula, sobre essa PEC aí, esses 200 bilhões acima do teto, a gente vai estar falando, sobre as urnas, né, o porquê que o Bolsonaro está calado, sobre as manifestações, o Exército Brasileiro, o artigo 142, sabe, por que o Senado está tão calado? Por que os deputados, agora que começaram a reagir, depois de estar vendo a censura, deputados em pleno poder, sabe, sendo calados, a ditadura da toga? Vamos estar falando sobre todas essas questões. E eu quero ser aqui uma voz ativa junto com você, para que nós possamos levar conhecimento e trabalhar, porque eu fazendo a minha parte, você fazendo a sua, nós vamos certamente contribuir com a nossa passagem nessa terra e trabalhar para que as futuras gerações, se Jesus não voltar até lá, lógico, né, que a gente espera o arrebatamento da igreja, que as futuras gerações tenham paz mesmo estando na guerra. Ditadura não, censura não, comunismo não. Deus, família, pátria, liberdade, estamos juntos. Grande abraço.